Confie no seu instinto. Uma reflexão por dia durante 100 dias. Eu sou Lúcia Guarilha, mentora de marca pessoal, e esse é o meu propósito aqui. Este livro está me guiando 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. E no dia 11, hoje dia 11 de janeiro de 2026, diz que pessoas de sucesso confiam no seu instinto, ou seja, na sua intuição. E eu sempre abro o livro aqui junto com vocês, assim que eu abro a câmera, e busco internamente aquilo que me conecta, assim, na hora, né? Então, às vezes eu trago algo muito forte de dentro, às vezes eu mesclo e às vezes eu leio algumas partes. E quero trazer aqui, ó. Quando penso racionalmente e não confio na minha intuição, é aí que eu me meto em encrencas. Você provavelmente já deve ter passado alguma situação na sua vida em que disse: nossa, eu deveria ter confiado na minha intuição, ou traz um alívio maior quando você toma um caminho, uma atitude, uma ação, que você sabe que tinha algo ali falando um pouquinho mais alto, né, dentro de você. E sabe o que eu percebo no meu caminhar, né, com as minhas experiências? Que nós temos muitos barulhos. Gente, eu tô aqui, ó, com esse modelito. Acabei de tomar um sol muito gostoso aqui. Hoje é domingão. Então eu aproveito também para absorver um pouco do que a vida tem para nos dar de saúde de graça. E o sol é uma delas. Então, voltando aqui, eu percebo que no meu processo, né, na minha vida, bom, nós temos muito barulho, né, eu tava dizendo, nós temos muito barulho na mente, com os estímulos, com os lugares que a gente frequenta, com a rede social, com a internet, com a rapidez em que as informações estão hoje, com a televisão, com os meios de comunicação, enfim, com muita bobagem que tem por aí. E quanto mais a gente aprende esse lugar, nós falamos aqui sobre silenciar, né, sobre parar. Eu percebi que comigo, quanto mais eu fui trabalhando coisas para melhorar, intensificar a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus, e isso não tem a ver exatamente com a religião, e sim com Deus, com a palavra, né? Estar mais próxima, entendendo o que Ele nos deixou ali na Bíblia para nos ensinar, que são ensinamentos para a vida. Então, quanto mais eu estou próxima disso, quanto mais eu desenvolvi e desenvolvo a minha espiritualidade, quanto mais eu trabalho a minha autoanálise, quanto mais eu silencio, quanto mais eu crio espaços de silêncio para me ouvir, mais nós vamos criando intimidade também com a nossa intuição, né? Porque quanto mais eu me ouço com presença, não tem ruídos ali, entende? Para você acessar a sua intuição. Porque sim, a gente, como eu falei aqui, a gente tem muito barulho, então às vezes também fica uma coisa meio de ruído, sabe? De, ai, nossa, um sinal, a pessoa vê alguma coisa, é um sinal, mas assim, nem sabe o que tá vendo, o que tá falando, assim. E o silêncio vai nos fazendo aprender a também entender o que é intuição, né? Quanto mais eu tô com este canal, com o divino, quanto mais eu acesso o meu eu superior, quanto mais eu entendo quais são as minhas máscaras, tudo isso é autoconhecimento. Mas o eu superior é aquilo que me conecta ao que é divino, ao que é verdadeiro. Quanto mais eu me escuto, a minha intuição ela fica mais aflorada, ela fica mais fácil de perceber. E isso também cuidando da saúde, né? Com bons hábitos de vida, alimentação, sono, exercício físico, por exemplo. Quanto mais meu organismo está limpo, fluido, as minhas energias bem trabalhadas, as minhas emoções bem trabalhadas, também é um canal para nossa intuição fluir,
sabe? Então, acho que esse é um pouco da minha contribuição aqui para você hoje. E quero ler algumas partinhas aqui do livro. A intuição é a arma secreta para acompanhar o sucesso, para alcançar o sucesso. Com que frequência você escuta o que a sua intuição lhe diz? Intuição é quando você pondera suas opções e sente que uma delas é a melhor. Você precisa... só um parênteses. Sabe quando a gente tá assim, a gente entra num ambiente, ou a gente precisa escolher dentre algumas opções e nosso olhar, ele fixa em algum objeto, em alguma coisa, ou a gente sente que uma ideia tá falando um pouquinho mais alto aqui. Considere isso. Leve em consideração que muitas vezes aquela primeira resposta que vem, talvez seja a resposta necessária também em algumas situações. Porque às vezes a gente sente com a intuição, só que quer ficar racionalizando, quer ficar tentando encontrar coisas muito da mente. E aí isso vai virando um bolo e atrapalha. Então, você pondera, né, que as opções e sente que uma delas é a melhor, isso é um sinal de intuição. Quando você precisa escolher alguma coisa e a sua primeira opção parece não ser a melhor, ou parece ser a melhor, né? Então, ficar atenta, quanto mais está atenta, quanto mais está presente, né? Quanto mais está fora do automático, mais a sua intuição vai aflorar. Quando você tenta tomar uma decisão e um dos planos de ação parece ser o incorreto, quando alguém faz com que você se sinta desconfortável e nervoso. Isso é uma coisa muito legal sobre ambiente. Nossa, gente, tá cheio de pernilongo. Com ambientes, com pessoas. Desculpa. Nossa, meu Deus. Com ambiente, com pessoas, a gente sabe, a nossa intuição fala também. E muitas vezes eu vou falar por mim, mas lá atrás eu já embarquei em situações ou estive com pessoas que eu falava, nossa, não, eu preciso fechar esse negócio aqui, ou não, eu quero fazer isso, mesmo eu sentindo que não seria legal com aquela pessoa. Então, a sua intuição, ela pode ser muito poderosa nesse momento. Então, quando alguém te fizer sentir desconfortável ou nervoso, escuta a sua intuição, sabe? Uma situação em que você está envolvido lhe causa uma sensação de perigo e uma urgência de sair dali. Presta atenção nisso. Quando você sente que algo que está fazendo não está certo, mesmo que alguém, um diabinho, entre aspas, esteja te puxando, falando, e isso pode ser para uma situação que pode parecer, não é que eu tô roubando dinheiro, vou roubar o banco, não é sobre isso. Mas às vezes, se você tá com o objetivo traçado para chegar lá, isso pode ser uma questão de ir a algum lugar, comer um alimento, optar por alguma coisa. Não, a sua intuição diz que você deve seguir este caminho aqui. Não importa o que o outro tá falando. Segue você, segue a sua intuição, segue o seu coração. Você sente que alguém está com problemas e vai ao encontro dessa pessoa. E intuição é quando você tem um palpite. Aqui disse, né? Quando você está com problemas e vai ao encontro dessa pessoa. Você sente que alguém está com problemas e vai ao encontro dessa pessoa. Eu não entendi essa parte. É muito real esse vídeo, gente. Vou passar para a próxima. Intuição é quando você tem um palpite de que vai ser ótimo trabalhar com o seu novo chefe. E aí vai ser. Enfim, você já tentou despertar sua intuição se perguntando o que eu sinto a respeito dessa pessoa, dessa situação ou dessa decisão? Então, acho que fica aqui essa contribuição para você hoje. A intuição é a arma secreta para alcançar o sucesso. Certo? Supere as suas dúvidas, fique parado e escute a si mesmo. Escuta o seu coração. Se aproximar de Deus te ajuda muito nesse processo, tá bom? Um beijo.